Olá, eu sou o Jonathan Palma, também conhecido como Johnny, sou M&A Partner da Pipeline Capital e esse é o M&A Wave, o podcast de M&A da Pipeline que busca trazer para vocês as principais tendências e notícias sobre o mercado de M&A. Hoje estamos aqui com Eduardo Muniz, CEO e Founder da VM Tecnologia. A VM Tecnologia é uma empresa que se destacou nos últimos anos, né, no mercado de autoatendimento, no setor de autoatendimento e soluções de pagamento. E aí, Eduardo, eu vou deixar com você para fazer sua apresentação, sua introdução, com as suas palavras, contar um pouquinho da história, né? Da sua história. Então tá bom, Johnny, obrigado pelo convite, né? Meu nome é Eduardo Muniz, a VM é uma empresa de Curitiba, estou aqui hoje em São Paulo aqui visitando vocês. Então a VM é uma empresa, por que chama-se VM em primeiro lugar? Porque a gente iniciou com o mercado de vending machines, né? Então, VM foi aí em 2000, a VM, na verdade, ela surgiu em 2010, né? E em 2010 a gente começou. Eu tinha passado por uma venda também de uma empresa. Na verdade, não foi uma venda de uma empresa, foi uma venda de uma carteira de clientes que a gente tinha. Na época, eu tinha um outro sócio. E ficamos lá com a experiência, com um pouco de dinheiro e sem ter o que fazer, né? O que nós vamos começar a fazer? Daí tínhamos um cara que tinha trabalhado com a gente um tempo antes, ele estava trabalhando na Mastercard. E tinha uma demanda na Mastercard e ele sabia, o Guilherme Roncato, ele sabia que a gente podia atender, desenvolver aqueles sistemas, que a gente já vinha da área de tecnologia, ele nos convidou para ver se a gente conseguia fazer, deu certo, o Mastercard nos contratou, é um contrato que nós temos até hoje, né? Já são 15 anos que a gente tem esse contrato com a Mastercard. E em 2010 começamos essa empresa, era uma software house, nós desenvolvíamos sistemas para terceiros, né? Vários sistemas, mas o desenvolvimento de sistema é um bom setor, mas você tem que matar um leão por dia, né? Você tem que ir buscando novas demandas, tal. E por um acaso, em 2012, 2013, mais ou menos, um fabricante de hardware de Taiwan, que tinha escritório comercial em São Francisco, ali na Califórnia, veio para o Brasil, que ele tinha intenção de fabricar POS, essas maquininhas de cartão, né? E acabou conversando com a gente e nos convidou para conhecer a empresa dele em São Francisco. Quando a gente foi para lá, um vizinho praticamente dele ali de empresa, era um cliente dele e usava esses equipamentos para colocar para pagamento em vending machines, né? Foi a primeira vez que eu me liguei com esse mercado de vending machines. Então, em 2012, 2013, a gente começou a ver essa oportunidade, tentamos até importar alguns equipamentos dele para fazer aqui no Brasil, tal, mas o sistema de pagamento americano totalmente diferente do brasileiro, não funcionava, fizemos alguns pilotos, tal, e precisava ser feita uma customização. Pedi para ele, dá para ser feito? Ele falou, dá, mas você tem que comprar uma quantidade que era absurda, que a gente não tinha condições de comprar, não tinha nem mercado para isso no Brasil. E desistimos de seguir com ele e resolvemos, então, fazer por aqui, né? Então, eu digo que a VM nasceu duas vezes, nasceu em 2010 e nasceu em 2014, quando a gente lançou o produto chamado VM Pay, né? Que era um produto pagamento para vending machine, que no Brasil praticamente não existia, era na base das cédulas e das moedas, e foi quando a gente lançou o VM Pay e começamos efetivamente a trabalhar com vending machine. E foi aí que veio a visão de entrar nesse mercado de autoatendimento com mais força, de trazer mais destaque nos produtos tecnológicos, nos hardwares e nas soluções que, de fato, vieram crescendo nos últimos anos, vieram sendo impulsionadas pelas demandas de mercado. Foi aí que surgiu essa visão? Exatamente. Então, quando a gente começou, né, nós lançamos o produto, eu lembro perfeitamente que tinha uma feira do mercado do setor de vending machine, chamava Expovend, e foi em setembro de 2014. Foi ali que a gente lançou a primeira vez a solução. Então, foi começando o vending machine, a gente ainda tocando os outros negócios que nós tínhamos, né, que eram aqueles desenvolvimentos de software que eu falei, e o negócio da vending machine iniciando ali em setembro, e rapidamente vendemos 2, 3, 10, 20, 50, 100, foi criando corpo, né? E, vamos começar a prestar mais atenção nesse mercado. Daí chegou um tempo que a criatura ficou maior que o criador. A gente teve, então, largamos tudo aquilo que nós fazíamos anteriormente e passamos a nos dedicar exclusivamente nessa questão de vending machines. Daí passamos a ter um produto. Antigamente nós
tínhamos serviços, passamos a ter um produto, não desenvolvíamos mais nada por encomenda. Se tornou um misto de hardware as a service com software as a service, porque nós fabricávamos nossos hardwares. Um dos meus sócios, o Luiz Schwab, ele já vinha de uma empresa com experiência de fabricação de hardware, então foi mais fácil dar início, porque fabricar hardware não é uma coisa... Eu sempre digo que hardware desafios, né? Não é uma ciência exata, sabe? Você, apesar de ser uma coisa de engenharia eletrônica, ali você tem muitos desafios, temperatura e componentes, sabe, a coisa não é simples. Então, no começo, muito trabalhoso, muitos desafios que a gente tinha que vencer, desde as coisas mais que hoje me parecem simples, a gente nem pensa que isso foi um desafio no início. Uma das coisas que mais dificultou o início da nossa operação é que os adquirentes não queriam um mercado de adquirentes totalmente diferente do que é hoje. Nós estamos falando há mais de 10, 12, em 2012, 13, que começamos a lidar com o desenvolvimento, o lançamento foi em 14. Em 12, 13, nós estamos falando há 12, 13 anos, as adquirentes não queriam saber de microtransações. Não é que eles não queriam saber, mas o custo que elas cobravam para isso inviabilizava. E você trabalhando com vending machine, o teu ticket médio é baixo. Você vai comprar uma Coca-Cola, uma água, um chocolate, etc. Você vai gastar 5, 10 reais. Né? Então, lá atrás, a gente teve muita dificuldade em convencer as adquirentes a aceitar esse tipo de transação. Um volume gigante de transação. Hoje nós fazemos anualmente milhões de transações, já tem um volume absurdo de transações, mas o ticket médio é mais baixo. Né? Então, a grande dificuldade foi convencê-los que isso seria viável. E o que a gente conseguiu, esse convencimento, foi mostrando, a ajudar. O que eu e a adquirente temos em comum? Nós queremos um mundo cashless. Né? O nosso inimigo em comum é o dinheiro físico. Naquela época, muito mais. Hoje já é uma batalha praticamente vencida, mas naquela época essa era uma batalha. Então, nós chegamos e falamos, conseguimos. Contamos com a ajuda de várias pessoas. A gente teve pessoas que se envolveram no início. No início, nós tínhamos até uma parceria com uma outra empresa. Esse pessoal nos ajudou muito a convencer. Eles tinham muito mais entrada nas adquirentes. Eu convenci que o nosso inimigo comum é o dinheiro. E para o dinheiro sair do bolso das pessoas, as transações de menor valor também precisam ser aceitas. Senão, você vai ter que sempre ter dinheiro no bolso. Então, essa foi uma das dificuldades que a gente teve no começo, para depois isso começar a deslanchar. E passamos de 0 máquinas em 2014 a alguns milhares logo no primeiro, segundo ano. Então foi uma coisa que fez a gente colocar foco total nisso daí. Passamos a frequentar feiras ao redor do mundo para ver o que estava acontecendo e tal. A gente deu foco total nesse produto. Legal. E esse é um mercado que no Brasil ele movimenta mais de 1,2, 1,3 bilhões de reais. E é curioso porque, falando desse jeito, parece que é um mercado grande, mas se você analisar, é um mercado pequeno em comparação com o mercado norte-americano ou com o mercado europeu. Se você comparar com esses mercados, realmente é muito pequeno. Né? Você tem, falando de vending machines principalmente, né? Nas outros setores que a gente trabalha hoje, nós já somos competitivos em algumas situações, mas falando aqui em vending machine, que as pessoas sempre me perguntam, que é um mercado nichado aqui no Brasil, nós temos uma quantidade muito pequena fazendo uma relação máquina por habitante. Aqui o país mais desenvolvido nesse mercado é o Japão que mais tem, mas os Estados Unidos, em números absolutos, é o líder. Concentra boa parte, né? Por vários motivos. Os principais que eu sempre coloco é que o custo, né? Lá uma máquina, uma vending machine, você vai pagar lá $3 mil, $4 mil uma máquina que na situação econômica deles é barato. Agora você pega uma máquina de $4 mil vezes 6, 24, você dobra com frete e importação, nós estamos falando de 50 mil. É muito diferente de $4 mil lá, 50 mil aqui. Sim. Então, isso complica um pouco o mercado. Mas um outro ponto que eu acho muito relevante é a questão do costume da máquina. O que aconteceu? O Brasil viveu um mundo de inflação
até 30 anos. Então era possível você ter uma vending machine, de um negócio que trocava de preço todo dia, trocava de moeda, trocava não era só trocar o preço, trocava, era real, era cruzeiro, era novo cruzado, toda aquela moeda arada que teve. Então só se passou a ter um mercado factível para vending machine depois que a inflação foi reduzida, né? Porque a Coca-Cola, eu lembro, quando trouxe algumas máquinas lá atrás, as primeiras você tinha que ir no balcão comprar ficha, né? Então não tinha lógica nenhuma ser uma vending machine, era mais fácil você comprar direto a Coca-Cola, né? Por quê? Porque não tinha como, a ficha era uma só, o preço da ficha variava ali no balcão. Então foi um mercado que demorou a surgir no Brasil. Nos Estados Unidos, o vending machine tem da época desde o Velho Oeste, que você colocava uma moeda, aquelas máquinas mecânicas que funcionavam. Então, o mercado de vending machine, sim, é muito menor aqui, apesar de nós termos um mercado de máquinas de café muito grande, né? Dentro de empresas, dentro de hotéis, dentro de restaurantes, bares, cafeterias, padarias, mas a gente fala aí de um mercado majoritariamente free, né? Em que você não paga, em que a máquina dentro de empresa é liberado e tal, ou se, claro, alguém paga, né? O dono da empresa paga, tal, ou aquelas de balcão que você tem dentro de uma padaria, também tem as máquinas de café. Então esse mercado no Brasil é muito grande, né? Em que a gente tem máquinas muito boas aí operando, e esse é um outro mercado que nos interessa. Depois eu falo um pouco mais desse, vamos seguir aqui acho que a gente pode comentar um pouquinho agora, porque de uns anos para cá, nós acompanhamos aqui, né, um movimento muito grande no mercado em tentar trazer uma experiência melhor para o consumidor final, né, no que diz respeito ao autoatendimento em si. Então você vê no mercado iniciativas de tecnologia surgindo para facilitar o ciclo de compra do consumidor final, nós, né, dos consumidores finais. Então, por exemplo, a Amazon lançou nos últimos anos aí uma iniciativa que é a Amazon Go, né? Que é uma iniciativa, para quem não conhece, né, uma iniciativa onde você acessa uma loja com QR Code, com seu usuário e senha, faz o ciclo de compras natural dentro de um determinado mercado e sai da loja. Sem passar por checkout. Sem passar por checkout. Você consegue... por inteligência artificial e rastreamento e afins e posicionamento de produtos inteligentes, eles conseguem fazer um tracking, né, do que está sendo adquirido, o que não está. Eles também lançaram mais recentemente o Dash Card, que é um carrinho de compras inteligente, onde conforme você vai adquirindo, tem um painel e já vai computando as compras e você faz o checkout direto no carrinho, sem a necessidade de filas. Então, de alguns anos para cá, houve esse movimento, né? Vem acontecendo esse movimento de tentar facilitar o fluxo de compras por meio de soluções mais inteligentes. Isso viabiliza não só o consumidor final, que facilita o processo de compra deles, como também o próprio estabelecimento ou varejista, que consegue otimizar custos, consegue otimizar processos, menos custo com mão de obra, às vezes fazer contagem de dinheiro depois do expediente no supermercado, isso toma o transporte dessa moeda. Então, esse processo em si, ele veio acontecendo, continua acontecendo. E se eu pudesse te perguntar, dos últimos anos para cá, quais vocês enxergam que foram, né, as soluções mais de destaque que vocês lançaram para poder conseguir essa posição de destaque que vocês alcançaram até então? Se você pegar no Brasil, a parte de autoatendimento ela é recente, né? Eu acho que o início do autoatendimento no Brasil foram os bancos, que começaram com a questão dos caixas eletrônicos, né? Há alguns anos, você ia no banco, tinha diversos caixas para fazer o atendimento. Hoje, caixa é uma realidade difícil de você encontrar em agências bancárias. Aliás, a agência bancária já começa a se tornar difícil de encontrar. Então, o autoatendimento aqui no Brasil começou com isso e foi andando devagar, né? E começamos a ver uma iniciativa aqui, outra ali. Teve um acontecimento que
do lado da saúde foi trágico, mas do lado econômico, vamos dizer assim, o que foi a pandemia, acelerou muito, né, as questões de autoatendimento. Tinha muito aquela questão do pouco contato, de não ter pessoas, não ter que sair. Então, em 2017 ou 2018, existe uma feira nos Estados Unidos que é a maior feira do nosso mercado aqui, principalmente ligado a vending machines e a micromercados. Né? O que são os micromercados? Hoje eles ficaram muito famosos aí dentro de condomínios, esses mercadinhos de condomínio. E em 2017, não me lembro o ano direito. Acho ótimo, por sinal. Facilita muito a minha vida. Eu estava em 17 ou 18, a gente foi para uma feira que se chama NAMA, e nessa feira foi a primeira vez que eu vi esses micromercados. E, originalmente, eles eram só, nos Estados Unidos, só dentro de empresas. No lugar de você ter uma vending machine, ou duas, ou três, a vending machine tem uma limitação de espaço, você não consegue colocar certas coisas ali dentro. A experiência de compra é um pouco mais complexa, você compra um produto de cada vez, né? Você quer uma coca, compra uma coca, você quer um chocolate, compra um chocolate, né? Diferente de um micromercado. O que é um micromercado? É uma loja de conveniência, de autoatendimento, de self-checkout e sem nenhum funcionário, né? Então, você monta as gôndolas, vai ter os totens ali para você fazer o checkout. Então foi a primeira vez que eu vi, foi uma oportunidade que a gente trouxe isso para o Brasil. Começamos a explorar também dentro do corporativo, né? Lá por 2018, 2019, nós lançamos isso daí. E daí quando veio a pandemia, as empresas todas em home office, esses mercados, essas lojas que tinham dentro das empresas vazio, não tinha ninguém lá dentro, as próprias vending... Passaram por uma grande dificuldade. As vending machines também, porque vending machines estão, para ela dar certo, ela tem que estar em local de alto fluxo de pessoas, né? Estações de metrô, dentro de empresas, universidades, etc. Para o setor foi terrível, né? aquele momento. E tendo que se reinventar, vários dos nossos clientes, a gente incentivando muito, empurrando muito vários deles, vão passar para o residencial, que é onde as pessoas estão, né? E começamos a migrar. Quase não existia mercado em condomínio, se existia, era 1, 2, eram coisas incipientes. Passamos a fomentar esse mercado, desenvolver a solução. A gente já tinha, precisava alguns ajustes, né, que a gente rapidamente fez, e começamos a fomentar esse mercado de autoatendimento, né, nessa parte de mercados em condomínio. Começou devagar, hoje é uma realidade forte no Brasil, nós temos milhares de condomínios lá que usam a nossa solução, né? Nós não operamos esses mercados, quem opera são os nossos clientes, a gente fornece a tecnologia. E nesse mesmo período de pandemia também, começou-se, quando os restaurantes, os bares, as lanchonetes voltaram, passou a realidade dos totens de pedido, você vai nas grandes redes de fast food, é muito difícil hoje você ir no caixa, você vai ali no McDonald's, totem, por exemplo, McDonald's, Burger King, Madeira, todos ali food, né, passaram a se adaptar por essa questão. Outro ponto também que antes da pandemia era praticamente inexistente no Brasil, e é uma coisa que você via só em filmes e séries americanos, que eram aquelas lavanderias de autoatendimento, né? No Brasil também pouco existia. Inexistente. Ainda é pequeno, né? O último número que eu levantei apontava para 6 mil, que parece muito, mas aproximadamente é um número bem factível, né? Existem algumas redes maiores, né? Mas não existia nada antes, né? São duas coisas que do lado da lavanderia eu vi uma pesquisa, não, isso é mentira, eu ouvi, me contaram de uma pesquisa, um cliente nosso que tem uma franquia de lavanderias, ele nos contou que numa pesquisa feita, o eletrodoméstico mais odiado dentro de uma casa é a máquina de lavar roupa, que é a que mais dá problema, porque ela se mexe, ela é uma máquina complicada, e toda vez que você vai consertar, você fica sempre na dúvida se vale a pena pagar o preço ou se já vai para uma nova, né? Tal, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, os apartamentos diminuíram muito de tamanho, né? Aqui em São Paulo, principalmente, a pessoa opta por morar numa região mais próxima do trabalho, mais próxima da vida dele, que isso é fundamental aqui em São Paulo. Então, tudo pequeno, as pessoas não perdem mais metro quadrado com lavanderia, e isso foi trazendo para a rua, né? Mesmo a pessoa que tem máquina de lavar, ela quer lavar
um lençol, alguma coisa, ela não tem como fazer isso em casa, não tem onde estender, não tem onde secar, tal, vai para a lavanderia. Então, essa parte de... E tudo autoatendimento. Claro que existem as tradicionais, as lavanderias tradicionais, mas existe esse nicho que está cada vez maior. Nós temos um cliente lá que a sede da empresa é uma franqueadora de São José do Rio Preto, ele vende, eu não me lembro exatamente o número, mas uma franquia a cada 40 horas, alguma coisa desse. Então, Nossa, muita coisa. Muita coisa. E a gente desenvolveu todas as soluções necessárias para essa questão das lavanderias, né? Então fomos procurando oportunidades. Outra que surgiu e é forte no Brasil, e as pessoas gostam muito, quando a gente participa de feira, a gente sempre leva, que faz sempre sucesso, que são aquelas maquininhas, aquelas gruas de pegar bichinho de pelúcia, né? Então nós chamamos isso de diversão eletrônica, que é esse setor, que a máquina que mais tem é essa de grua, realmente, mas tem máquina, cadeira de massagem, cabine de foto, brinquedos em geral, assim, de criança. Então nós fomos buscando essas partes e diversificando essa nossa área de autoatendimento, sempre com solução de pagamento, sempre com solução de telemetria, que como é uma máquina, é um equipamento, é uma loja que está lá sozinha, sem ninguém dentro, eu preciso informar para o meu cliente se ela está funcionando, se ela está legal, se precisa ser abastecida, enfim, toda a gestão é feita pelo nosso sistema, né? Eu tenho cliente que desde que tem uma loja ou uma vending machine, até milhares de vending machines, centenas de lojas. Então o nosso sistema tem que fazer com que ele consiga fazer essa gestão de todo esse par. E o que é curioso, Eduardo, que quando começamos o processo com vocês lá atrás, eu mesmo não tinha parado para pensar, né, do quão complexo é fazer a gestão remota dessas máquinas. Né? Exatamente. Então você mencionou que vocês começaram com a vending machines, depois migraram para o micromarket, agora com lavanderias, fora que tem toda uma camada de software que é super robusta por trás e que consegue e permite com que o dono dessas máquinas tenha a gestão desses produtos. Isso foi de fato game changer aqui no Brasil, né? Se você parar para avaliar, o mercado de M&A no Brasil, no varejo em si, ele veio de um crescimento tímido no último ano, né? Os últimos dados que levantaram apontam para um crescimento de 19%, que não é descartável, mas também não é nada de outro mundo, né? Então, é um mercado que vem se recuperando, principalmente porque passou pelas crises que nós todos sabemos, né? Taxa de juros alta, inflação, queda no poder de compra do consumidor, um processo de digitalização da própria compra, onde agora muitas delas são feitas por meios digitais e deixaram de ser feitos em meios físicos. Então, tudo isso levou o mercado do varejo como um todo e de quem faz gestão de PDVs, de vending machines, de soluções que precisam do usuário presente, né, para que elas aconteçam, passou por um movimento de revolução, de certa forma, de mudar a forma de pensar e a forma de gerir esses ativos, né? E olhando para o mercado de M&A, nós vemos aqui, pelo menos nos dados mais recentes e pelas conversas mais recentes que temos no segmento, de que os varejistas, eles vêm buscando movimentos onde eles consigam expandir o número de PDVs regionalmente ou aquisições de grupos menores para consolidação de marca e de lojas. Vemos também movimentos de logística para poder facilitar todo o fluxo e trazer uma parte mais tecnológica para esse processo. E também vemos movimentos de aquisições de empresas de tecnologia que tragam diferenciais competitivos capazes de fazer com que a operação desse varejista seja mais eficiente, mais tecnológica e mais próxima do consumidor no final do dia, né? Então, e aí eu acho que, acredito, né, que o mercado de autoatendimento e as tecnologias que estão permeando esse mercado, principalmente voltadas para AI, reconhecimento de movimentação em lojas e afins, eles caem como uma luva para essa estratégia e para o momento que o mercado vem passando. Dito isso, como que você enxerga, na perspectiva da VM, os movimentos de M&A para esse ano, para o próximo? Você acredita que
teremos boas oportunidades ainda? Você acredita que essas oportunidades serão mais direcionadas para alguns casos específicos ou para situações mais específicas? Eu acho que não tem certo e errado aqui na resposta, é mais uma questão de feeling, você que está na indústria, você que acompanha o dia a dia dessa economia. Queria te ouvir um pouquinho as suas percepções. Eu acho que o mercado de M&A é um mercado sempre pujante. Eu acho que sempre vai ter oportunidade de M&A. Claro que taxa de juros diminui a quantidade de investimentos feitos em empresas, que o juro acaba ficando mais interessante deixar o dinheiro no banco. Isso a gente já passou quando o juro estava lá embaixo, lá 2%. O número de fundos investindo era muito maior do que é hoje. O dinheiro agora está mais escasso. Mas oportunidades de compra e venda de empresas, de empresas maiores comprando empresas menores, comprando empresas médias, fusões, isso eu acho que sempre vai acontecer. O Brasil é um país de oportunidade, é um país um mercado, apesar de inúmeras dificuldades e problemas que a gente tem, é um mercado que ele é rápido, ele se adapta. Se o mercado não se adaptar, seria muito difícil. É difícil empreender no Brasil. Empreender no Brasil, você tem que aprender. Nós que eu digo, os empresários, os empreendedores, nós somos ágeis. Se não for ágil, você está fadado aí a morte, a parar o teu negócio. Você tem que ser ágil, né? Então, o mercado M&A, eu acho que tem essa vantagem. E as empresas menores comparadas às grandes corporações, elas têm a principal característica delas é a agilidade. Nós conseguimos, enquanto menores do que as grandes corporações, fazer as coisas muito mais rápido. Então, a tecnologia desenvolvida nas startups, ela se torna interessante. É muito mais barato, às vezes, para uma grande empresa ir lá e comprar essa startup, fazer um investimento, fazer algum tipo de negócio ali, do que desenvolver internamente, que tem uma série de etapas e burocracias muito maior. Então, a gente vê empresas adquirindo outras de tecnologia, que já empresas escalando, já com carteiras, já com a solução testada, provada, etc., se torna muito mais fácil, né? Na parte nós atuamos muito mais entramos agora há poucos meses na parte de restaurantes, temos essa mesma solução que você comentou há pouco de McDonald's, de fast food. A gente tem essa mesma solução com o Totens, com a gestão, uma São solução. 700 mil restaurantes. Acho que mais. O número já está maior. É mais de 1 milhão, contando tudo isso. É uma quantidade enorme no Brasil, né? Então é um mercado também que não há um player dominante, né? Mesmo as grandes empresas de software, de automação comercial, não tem ninguém que domine esse mercado. Assim, os maiores vão ter lá 30 mil, 40 mil restaurantes ou bares que usam essa solução. Então é um mercado muito, muito interessante. A gente pensou bem, está dentro da nossa linha de trabalho, e trouxemos essa nossa solução que começamos a comercializar aqui em março. Foi uma solução que a gente trouxe da Nayax, né, lá de Israel, a solução pronta. O que a gente fez foi só tropicalizar, né, cupom fiscal, Pix, integração com adquirentes, as nossas coisas tributárias aqui locais. Isso não tem como, tem que fazer por aqui, tem que adaptar, e lançamos esse produto. Então, a gente vai trabalhando nessas soluções de autoatendimento. Você falou, e hoje, restaurantes, o que acontece? Bar, eles têm um horário de trabalho ingrato para contratar, né? O cara vai trabalhar lá até meia-noite, 1 hora, 2 horas, sábado, domingo. Cada vez é mais difícil você contratar para esse horário. Mesmo supermercados, por exemplo, que o checkout lá, tem vários supermercados agora adotando também algumas linhas de autoatendimento. Também eu tenho um desafio de contratação das pessoas trabalhando no final de semana. Ninguém gosta de trabalhar final de semana, né? Talvez uma outra exceção, mas a grandíssima maioria aí não quer. Então, a tecnologia ajuda nesse ponto e otimiza, reduz alguns custos, né? Então, é uma tendência sem volta, e você colocou, e nós estamos no começo dessa revolução, porque, como você bem colocou, a Amazon Go, né, semana retrasada, eu fui novamente nessa feira que eu falei que tinha ido lá em 2018, 2019, teve em Las Vegas agora, semana retrasada.
teve a NAMA lá em Las Vegas. E Las Vegas é uma cidade muito moderna do ponto de vista de lojas, de check-out, né? Então, por exemplo, eu fui de noite lá, nunca tinha ido, fui assistir um jogo de hóquei no gelo, né? Por curiosidade, fui lá assistir. E o estádio super moderno lá, T-Mobile Arena lá em Las Vegas, fui assistir um jogo. Todas as lojas do estádio com algum tipo de tecnologia. Existiam lojas usando a tecnologia da Amazon Go, em que você entrava, o famoso grab and go, né? Você pega e vai embora, que por câmeras ele reconhece o que você está pegando nas prateleiras e você vai embora. Os Estados Unidos tem a questão do álcool ainda, então sempre tem que ter alguém ali dentro e tal, da questão da idade, mas uma tecnologia, um negócio super fluido, assim, super... O modelo de negócio em si, eles ainda estão testando vamos dizer assim, a experiência é ótima. A experiência, mas a tecnologia ainda é cara, né? Mas tecnologia você sabe que é uma coisa que começa aqui e vai lá para baixo. Uma outra coisa que tem uma tecnologia muito mais barata e muito mais acessível e funciona muito bem, eu achei fantástico, eles têm um checkout que você, claro que não é para compras de supermercado que está um carrinho inteiro, mas para pequenas compras como esse das lanchonetes lá que o cara compra um refrigerante, uma pipoca, alguma coisa, você põe no checkout ele por imagem, mas ali dentro daquele espaço você coloca, ele reconhece, já está ali no PIN-pad, na maquininha de cartão, você tap and go, ele bateu e vai embora. Isso é uma tecnologia que nós estamos aqui já estudando para trazer essa mesma solução para cá. É muito boa, muito rápido, muito simples. Todo mundo que passa por ali gosta. Então, nesse estádio, a gente viu inúmeras soluções e tudo muito rápido, fluindo, né? Porque tanto no hockey aqui como fazendo uma analogia aqui com o futebol, por exemplo, o cara da lanchonete ele tem 15 minutos para ganhar a semana. Né? Então, aquele intervalo ali, ele tem que... Então, demorar a fila, essas coisas para ele... São Paulo, hoje em dia, já não basta o trânsito. Estabelecimentos sempre cheios. Exatamente. Você quer praticidade. E fila, o que acontece? Fila, não adianta você colocar... Nem cabe tanta gente lá dentro para atender. Você tem que fazer com que a coisa seja rápida. Né? Rápida. A pior coisa que tem é na hora... Que nem hoje, eu fui passar num lugar ali para comprar um presente que ia levar para um cliente ali, fui comprar uma garrafa de vinho para levar para ele, daí eu fui na hora de pagar, vamos fazer um cadastro aqui, sabe? Isso ninguém quer mais, você quer chegar lá, pagar nem me fale. E vai, você entra numa loja, eles falam, você não quer assinar meu cartão de crédito? Vai não sei o que, tal, se você quiser, tem ali no Totem, quer fazer, não quer um clube de vantagem, quer estar ali, mas você tem a possibilidade de pagar, ir embora. Eu estava com pressa ali, pedi pro cara do transporte ali parar para eu ir ali comprar e já ir embora. Eu queria pressa e ir de uma vez. Né? E essas iniciativas de autoatendimento, elas também permitem que as empresas elas tragam soluções de loyalty também para os seus clientes, né? Coisa que muitas vezes no varejo físico se torna difícil, né? Então, permite com que elas criem estratégias de cashbacks, pontos, e diferenciação de valor para clientes. Diferenciação de valor. Isso faz com que o cliente final não só tenha uma experiência melhor na loja, como também se fidelize, né? Exatamente. Então, que hoje é uma grande... Com a concorrência do jeito que está, né? Um grande desafio no mercado, né? E puxando um pouco o gancho do que você mencionou, dessa solução que vocês trouxeram da Nayax, vamos falar um pouquinho da Nayax. Afinal, vocês recentemente passaram por um processo de aquisição, né, de venda do negócio, que foi com a Nayax, uma empresa líder global de soluções de pagamento para autoatendimento. Eu queria te ouvir um pouquinho o que levou e o que motivou vocês a decidirem seguir por um caminho de crescimento inorgânico no negócio. Nós éramos 3 sócios, eu, o Luiz e o Celso, desde lá do começo que eu contei, e a gente vinha tranquilamente crescendo. Sempre foi uma empresa que gerou caixa. Esse caixa sempre foi utilizado para financiar o crescimento. E o Celso, inclusive, que era um dos meus sócios, ele era um pouco contra na época. Não vamos colocar um outro aqui, estamos tão bem, a gente se entende bem, não vamos colocar alguém, vamos ter um chefe, aquela ideia de que... As dores comuns. Exatamente. Dos empreendedores. Mas daí, em 2019, nós fomos convidados para participar de um programa da Endeavor chamado Scale Up, né, que ele pega algumas empresas
e selecionam essas empresas que estão num processo estão escalando, né, e fazem uma mentoria, né? E, aliás, na minha turma em 2019, que a gente participou, foram todas empresas muito bem escolhidas, que todas tiveram de lá para cá cresceram muito, foram vendidas, receberam aportes, enfim, pela minha turma, a Endeavor escolhe muito bem as empresas que estão ali dentro. Isso foi uma coisa que eu percebi. Então, em 2019, nós entramos ali e várias empresas juntas e começamos a perceber que talvez só nós, ou mais uma, mas pelo que eu me lembro, só nós não tínhamos recebido até então nenhum tipo de rodada, exatamente. Então, e eu vi que eles crescendo, tal, nós também, mas eles num ritmo maior. E quando você não tem abundância de capital, você faz escolhas, né? Então, eu tenho 5 oportunidades, eu só tenho dinheiro para uma, para 2, você acaba deixando 3 ali de lado, tal. Então, saímos daquele programa lá, daquela mentoria, falando, a gente precisa buscar um parceiro aí para a gente, para continuar crescendo nesse ritmo, até acelerar esse crescimento. E principalmente eu e o Schwab, eu e o Luiz, a gente estava com isso em mente, falou, vamos seguir esse caminho. E começamos a se mexer, só que, infelizmente, na sequência veio a pandemia, né? A gente fez o curso de o programa de 2019, e daí 20 veio a pandemia, daí mudou todas as prioridades, a prioridade era sobreviver, né? Era exatamente. Sim. A gente passou por esse período terrível, né? Aqui no país, no mundo. Sim. E sobrevivemos e, como eu disse também anteriormente, tirando de lado a parte sanitária, no final foi bom para o nosso negócio. A gente teve uma queda gigantesca de faturamento no início, mas depois nos reinventando, e por causa desse crescimento do autoatendimento também, quando subiu, daí subiu uma velocidade muito maior do que antes. Daí, decidido que a gente, em 2019, que a gente ia buscar algum parceiro, e em 2022, né, nós decidimos, no finalzinho de 21, começo de 22, decidimos que era hora de fazer isso. Foi quando começamos a pesquisar quem que ia nos ajudar nesse processo, foi quando a gente decidiu pela Pipeline. Né? Então, aí foi o começo do processo de M&A, final de 21, começo de 22. Boa. E eu me lembro desse início do processo que nós fizemos na época um diagnóstico financeiro e operacional do negócio, e surgiram ali uma série de pontos que nós discutimos de atenção, né? Como que vocês se prepararam, né, durante essa jornada? Vocês têm uma metodologia lá de self-rating, né? Você tem uma pesquisa, e o self-rating é cruel, porque você não vai mentir ali na hora que, né, mentir para você mesmo, né? Então ele te pergunta, como é que está isso, como é que está aquilo, e você mesmo vai dando uma nota para cada... dentro da área jurídica tem vários pontos. Você dá as notas na área tributária, na área contábil, financeira, etc, etc. E a gente fez a evolução, e isso gera um gráfico, né, em que a gente enxerga lá a situação, e vocês têm uma filosofia. Estando algum desses setores abaixo de uma nota tal, que eu não me lembro qual era, mas não dá para ir a mercado. Vamos organizar. Então, o ano de 22, nós usamos inteiro para tanto organizar a casa como preparar a tese. Para que a gente quer? Não adianta você chegar, bater na porta de alguém e falar, me dá 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões. Exato. E, para que você quer? Né? Eu quero para ficar no caixa. Né? Isso não é interesse. Então, 22 a gente usou para organizar a casa e para montar essa tese. Chegamos no final do ano de 22, mais ou menos, começo de 23, com a casa organizada, muito mais organizada, e com a tese pronta para sair e começar o roadshow, né? Pô, e isso foi muito assertivo também, né, no ponto de vista do processo em si, porque todos os pontos que surgiram no decorrer da negociação em si, né, dessa aquisição, foram temas que tinham sido endereçados durante esse processo de diagnóstico e orientados para que fossem, de certa forma, acomodados ou ajustados ou suavizados de alguma forma, porque problemas operacionais, sempre vão existir, todas as empresas, principalmente no porte de vocês, têm algum. A questão é, esses problemas geram um risco muito grande, muito baixo, como que você vai avaliar, tem como mitigar, tem como se proteger melhor, tem como passar mais segurança para quem está te adquirindo, de que isso não é algo detrator de valor no negócio, e nesse sentido
vocês fizeram um trabalho fenomenal, né? Com a contratação de algumas pessoas que foram muito essenciais durante o processo e muito qualificadas também para a condução do dia a dia do negócio, principalmente financeiro, contratação de sistemas para otimização de controles, de custo, de largar um pouco as planilhas, sair um pouquinho das planilhas, trazer para um lado mais digital, mais tecnológico, e todos esses sistemas depois passaram por auditorias pesadas para o processo e foram aprovados, né? Numa empresa que tem o calibre que tem, o posicionamento que tem, listada na NASA, que tem uma série de burocracias. A governança é totalmente diferente. Esse estágio preparatório é extremamente fundamental para o sucesso de uma transação. Você não consegue fazer uma transação de sucesso sem estar preparado, né? Tem aqueles que acham que eu tenho um produto legal, meu número é bacana, vamos ao mercado e pronto. Às vezes acontece, mas via de regra é importante que você tenha um plano de negócio. Você tem que facilitar. Tem que facilitar, exatamente. Ainda mais hoje que os investidores estão cada vez mais críticos na avaliação dos negócios. Hoje em dia, antigamente, alguns anos atrás, principalmente na pandemia, teve um olhar muito menos crítico em rentabilidade, performance e muito mais em crescimento de receita, né? De uns tempos para cá isso mudou. Hoje em dia o comprador ele quer não só uma empresa que cresça, como também uma empresa que gere caixa, que gere EBITDA, que gere resultado. E para isso você precisa ter uma empresa muito bem organizada, muito bem preparada, com os controles, com os materiais bem preparados. E da experiência do lado do empreendedor, como que foi para vocês esse processo, assim, a dinâmica deles, o que vocês acharam dessa dinâmica, até para outros empreendedores que estão nos ouvindo agora também, que têm a curiosidade de como que é passar por um processo de aquisição ou de ser avaliado. Antes de passar a palavra, eu tenho até alguns dados aqui, que no nosso processo nós abrimos conversas com pelo menos mais de 30 players. Ou seja, foram 30 empresas interessadas em adquirir a VM naquele momento, que receberam materiais, que analisaram, que fizeram perguntas. Que passaram da conversa inicial. Passaram daquelas conversas iniciais. E aí fizemos, obviamente, um shortlist, não dá para seguir a conversa com todos, calhando aí na transação, né, no sucesso da transação com a Nayax. Mas, de novo, vou passar a bola para você. Como que foi essa experiência para você? O que você achou da experiência? Quais aprendizados você aprendeu nessa trajetória? Bem, então vamos lá. Então, que nem eu falei, a gente começou a gente ficou um ano depois do primeiro ano de arrumando a casa e contratando o nosso advisor, né, que foi a Pipeline. Em 23 nós começamos as apresentações. Hoje muito facilitado pelas videoconferências. Antigamente as pessoas tinham que viajar aí essa transação teria sido muito mais difícil. Muito mais difícil, muito mais cara, né? Muito mais cara, demoraria muito mais tempo. Então com essa parte de vídeo aí ficou muito mais simples. Eu lembro que quando nós começamos, você e o pessoal da Pipeline falou assim: listem as empresas que vocês acham que dá match, né? Que tem sinergia, e nós temos a carteira nossa de fundos, etc. Vamos trabalhar. Nós listamos as empresas, uma delas que a gente listou foi a Nayax, e vocês foram muito cirúrgicos em encontrar a pessoa certa lá dentro da Nayax, e começamos as conversas. Então foi um processo com a casa arrumada, um pouco mais simples, né? um pouco mais tranquilo. Mas o que eu sempre falo para quem vai, como é que foi, como é que é o processo? É um processo que gera uma certa ansiedade. Você tem que também equilibrar muito bem. Não pode largar o teu dia a dia que teu negócio tá correndo. Você gera um trabalho a mais, né? Você não vai poder largar aquilo, você vai ter que dar conta desse trabalho por um tempo, tem que manter o foco e controlar a ansiedade, essas coisas que você fica, principalmente quando você vai chegando mais próximo ao desfecho da situação. Mas a principal dica, e já falei para você diversas vezes isso, e repito aqui, quando você tem uma empresa de M&A, quando você tem um banker, como eles chamam lá, você não se expõe, você não. O que acontece? Numa mesma negociação, eu quero 10, você quer 5, eu quero essa cláusula, eu não quero essa, não sei o que. Você tem uma série de negociações, né? Então,
com a empresa de M&A você se preserva um pouco. Né? Você não chega na primeira reunião pós-negócio com o teu parceiro, com a outra parte já estressado. Né? Você preservou uma relação pessoal com ele tranquila, né? Porque você faz a parte, no nosso caso, que você foi o cara que teve à frente da negociação, você pôs a cara. Né? Você conversava lá com o lado da Nayax, então quando a gente chegou, quando a coisa finalizou, foi muito tranquilo. Mas o processo todo, eu não tenho experiência com M&A fora essa. Como eu disse no começo, vendi uma carteira de clientes, tive uma experiência lá atrás com o UOL e tal, mas assim, dessa forma, um M&A mesmo, com due diligence, com uma empresa listada na bolsa, com tudo isso daí, foi essa daí. Mas a Nayax era um parceiro tão estratégico. Eu sempre falo, a Nayax é uma empresa exatamente igual a nossa, ou nós somos iguais à Nayax. Eu trabalho com Vending Machine, a Nayax também, micromercados. Exatamente. O que nos diferencia é o tamanho. Né? Uhum. Enquanto eu tinha, na época, 25 mil pontos usando o nosso sistema, a Nayax tinha 1.200.000. Né? Uhum. Enquanto eu trabalhava só no Brasil, a Nayax tinha em 120 países. Tá? Então, o que mudava é a escala. Mas com eles, então, no meu processo, o que eu posso dizer é que foi muito tranquilo. Né? Dentro dessa situação, o começar a trabalhar, eu mudar de dono, de empreendedor, de founder, e passar a virar um executivo, isso é uma grande mudança na tua vida. Né? E aproveitando isso que você comentou, essa é uma pergunta que nós aqui recebemos constantemente e que sabemos que muitos dos empreendedores têm esse receio ou esse preconceito, de certa forma, de ter um receio sobre o pós-deal da operação. Né? Hoje eu sou o dono, eu tenho 100% desse negócio, não preciso me reportar a ninguém, e de um dia para o outro tem que entrar numa estrutura que tem toda uma governança por trás, que tem auditorias e regras e compliance e tudo aquilo. Muitos se sentem desconfortáveis em relação a isso. Como que foi essa experiência com vocês de pós-deal? Até para quem está nos ouvindo conseguir saber que também não tem seus desafios, mas também não, se for bem planejado, né? Você vê, também é uma questão eu acho também uma questão de perfil. Você tem, como eu disse, teve um dos nossos sócios, o Celso, que não queria isso. Tanto não quis que ele pegou e saiu na venda. Ele falou assim, não quero ter chefe. Mas a questão de você ter como qualquer coisa, né? Como qualquer decisão, quando você vira para a direita, você deixou de virar para a esquerda. Sempre, você optou por alguma coisa, você sempre abre mão de algo. E quando eu decidi deixar de ser empresário para ser executivo, para ser empregado de uma empresa, eu abri mão de muitas coisas, mas em compensação ganhei muitas outras. Você como executivo de uma empresa, você deixa de ter certas preocupações. Eu dormia todo dia no dia 30, no último dia do mês, e acordava no primeiro dia do mês com uma folha gigantesca para pagar. Né? Então, todo mês você tem essa preocupação, né? Você tem, o negócio está correndo, mas vai que aparece uma outra pandemia, vai que tem alguma coisa, mês você segura, 2 meses você segura, chega em 3 meses a coisa. Então, você tem essa preocupação. Eu sei que todo empreendedor dorme preocupado, por mais que esteja numa fase boa, sempre tem alguma coisa que incomoda. Então, você abre mão disso por um conforto maior nessa questão. Você passa a ser remunerado por salário, é muito mais confortável nesse ponto. Né? No nosso caso, e a grande maioria dos contratos tem o earn-out, você tem a performance, né? Mas o que eu digo para todo mundo também, o earn-out é o adicional. Faça o negócio pensando naquilo que você vai receber, aquilo é ok para você, beleza. O earn-out é uma negociação à parte ali que você tem para quem fica, principalmente. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre digo. Está satisfeito com o valor principal, ok. Daí negocia o earn-out. Né? Mas realmente você passa por ter situações que você não tinha enquanto empresário, enquanto empreendedor. Tem que dar satisfação. Você quer fazer um projeto, não vamos fazer, você tem que fazer um budget para ele, fazer um P&L, ver se funciona, qual é a última linha, aprova aqui, aprova ali, e compliance. Hoje a gente tem um diretor de compliance, a gente tem, enfim, uma série, auditoria, etc, etc. Por outro lado, tem várias coisas que são muito legais. No nosso caso, como a gente, o nosso
nosso negócio é como uma empresa de fora. Eu viajo muito, conheço a Nayax, é uma empresa que tem gente no mundo inteiro, conheço gente de tudo quanto é lugar. Né? Uma das últimas viagens que eu fui, até mandei uma foto lá, estava eu, um chinês, um indiano, um norueguês, um israelense, sabe? Então você começa a ter, conversar. Para mim, na minha pessoa, no meu jeito aqui, eu gosto muito disso. Esse é um ponto muito positivo que a Nayax trouxe por ser uma empresa de fora. Então você vai buscando as coisas que você gosta. Tá aí, talvez. Você não fala inglês, já se torna difícil você ter fazer um movimento internacional. Fazer um movimento internacional. Você já divide, você já muda o teu, a não ser que você venda e caia fora, né? Mas para você permanecer. Mas eu acho que a vida depois de você sair de empreendedor para virar executivo, né? Eu sempre falo, me pergunto, nosso relacionamento com a Nayax até agora é excelente. Eu tenho que dar satisfação, eu tenho que pedir licença, tenho que pedir autorização para fazer certas coisas, mas me adapto bem, sabe? Tem que fazer. Como eu disse, é muito pessoal. O meu ex-sócio, o Celso, não teria essa capacidade, porque o perfil pessoal dele decidiu que não queria mais isso e saiu fora. Eu e o Luiz estamos lá tocando. Você às vezes não concorda, mas com algumas decisões, mas estamos lá para fazer o objetivo final, que é crescer, que é vender mais, que é ter mais resultado, a gente tem em comum, né? E obviamente, quanto melhor a gente for, melhor vai ser o nosso earnout. A gente também, todo mundo, a gente é movido também a resultado, e o resultado traz premiações, traz benefícios ali que a gente busca. Então, do meu lado, a negociação foi muito tranquila e tem sido, né, so far so good, né? Sim. Se bem que até aqui, né? Mas espero que permaneça. Vai continuar. Espero que permaneça. Né? Por isso que é importante, né, no processo como esse, você selecionar muito bem quais empresas que vão participar desse processo competitivo. Porque você precisa estar confortável de que hoje a maioria das transações, que nem você mencionou do earnout, a maioria das transações tem lá seu componente de earnout. Os compradores também estão mais céticos e estão um pouco mais receosos em relação a riscos. Então o earnout ele é uma forma de equilibrar a equação, né? Você recebe tanto à vista, mas tanto é condicionado a essa performance que você está me prometendo. Então, se você tem que casar por pelo menos um período após a transação, que case com a pessoa certa, que case com o player certo, porque é aquele que vai te trazer mais sinergias, é aquele que vai te dar mais oportunidades de crescimento, ou oportunidades até para a carreira como um todo, né? Por mais que você tenha passado por uma experiência de empreendedorismo, como executivo de um negócio, isso é muito valioso, né? Você ter essa exposição internacional, essa exposição com outras culturas, com outros produtos, com uma forma de ver tecnologia que talvez é uma forma que até te ensine muito para o seu próximo negócio. Claro. Porque o ciclo de empreendedorismo ele não acaba. Ele é cíclico. Ele começa, ele tem começo, meio e fim, e depois ele restarta, né? Então, e esses aprendizados que você coleta ao longo da jornada, eles são fundamentais, né? Claro. E mais recentemente, vocês gostaram tanto desse movimento de M&A e dessa história toda de M&A que vocês decidiram adquirir a UpPay. Trocar de lado, né? E trocaram de lado. Agora do lado do comprador. Claro. Vocês fizeram um movimento recente, alguns meses atrás. A gente assinou no dia 28 de fevereiro, sexta-feira antes do carnaval. Já saíram para comemorar no carnaval. Eu estava em Israel, né? Então a gente assinou lá. Daí no sábado já voltei para não perder o feriado aqui no Brasil. E como que foi esse processo? Da onde que surgiu a estratégia do por que adquirir a UpPay, por que fazer um movimento de aquisição? E junto a essa pergunta eu queria entender se esse tipo de movimento de consolidação de mercado por parte da VM, by Nayax, se é isso o que a gente pode esperar para os próximos meses ou para os próximos anos, se é algo que vocês também pretendem continuar fazendo, continuam buscando, continuam atrás de oportunidades. Queria te ouvir um pouquinho. Sobre a UpPay era um concorrente nosso que não concorria diretamente no mesmo mercado, mas não no mesmo nicho dentro desse mercado. Ela tinha uma quantidade de equipamentos instalados igual ao nosso,
mas um faturamento bem menor, porque eles atendiam um mercado diferente. Quase não havia solução de pagamento, só solução de telemetria. Né? Então, eles forneciam dados da máquina, se ela estava funcionando, precisava abastecer, etc., etc., mas para um mercado, muito mais para esse mercado de café que eu falei no começo dessas máquinas de café. Então, ele guardou muito complementar, né? Não teve um overlap ali. São dois mercados paralelos dentro de um todo ali, debaixo do mesmo guarda-chuva, mas mercados paralelos. Né? Conhecíamos a AppPay há muitos anos, né? O Guto, que é um dos fundadores da AppPay, foi nosso cliente enquanto operador de vending machine, depois que ele entrou nesse mercado, e a AppPay era uma empresa que complementava bem o nosso portfólio de soluções, além de a solução dele ser escalável mundialmente. Né? Então, hoje a gente pode comprar uma empresa aqui no Brasil e usar esse produto em qualquer um desses 120 países que a Nayax tem atuação. As nossas soluções mesmo que nós temos aqui no Brasil são soluções que, por exemplo, nossa solução de lavanderia, que a gente tem com totens, etc., uma série de aplicativos, reserva de máquina, enfim, uma solução muito completa, né? A melhor aqui, sem dúvida, do Brasil, e a gente está agora preparando para levar ela para nível global, né? Nós temos o que é mais importante agora, que é o canal de vendas, né? Que isso é difícil de você construir. Então, nós temos uma série de vendedores no mundo. Então, isso serve para os nossos produtos e serve para empresas que, no caso da AppPay, eles têm um produto muito bom para a gente jogar, principalmente na Europa. E isso serve eventualmente por outras empresas que a gente possa vir a comprar. A Nayax tem, por característica, comprar empresas. Né? Ela cresceu comprando algumas empresas em Israel, nos Estados Unidos ela comprou umas 2 ou 3, na Europa, alguns distribuidores dela também, que ela usou muito essa ferramenta para crescer de distribuidores. Ela vai lá também, esse tempo aí ele comprou na região lá de Benelux, lá que eles falam Benelux, lá que é a Bélgica, né? Holanda e Luxemburgo tinham distribuidores, eles foram lá e compraram. Então, o DNA ali da Nayax é de compra de empresas. E isso caiu para nós aqui, vai falar assim, vocês têm procurem empresas que sejam interessantes, que faz parte da nossa estratégia de crescimento. A AppPay foi a primeira e a gente está conversando sempre sobre outras oportunidades. Claro que não vamos sair comprando empresas de tecnologia de outros setores. A gente está focado na parte de autoatendimento, né? Tem coisas de autoatendimento novas aí surgindo, porque a gente discutiu aqui Amazon Go, etc., mas, por exemplo, parte de carregamento de carros elétricos. É uma realidade que vai mudar. Até então a gente vê lá o carregador no shopping de graça, não sei o que de graça. Isso daí muitos vão passar a ser cobrados, até porque você já vê na Europa que o problema não é nem só o custo da energia, é o custo do ponto. O cara deixar o carro lá às 8 da manhã, espetado lá, e fica meio-dia, ele vai lá e busca. Né? Então o que acontece? Vai ser vendido não só a energia, como o tempo parado. Alcançou um percentual de carga, o cara tem que sair fora depois de 10 minutos, senão começa a ser tarifado. Tal. Então, tem uma série... Então, essa parte de carregamento de carro elétrico, soluções de pagamento para isso é muito forte no mundo. Como eu disse, a solução de restaurante que a gente já trouxe, várias outras coisas que nós podemos trazer, e estamos sempre de olho em empresas iguais a nossa, do nosso setor, ou satélites a essa nossa operação. Mas assim nós temos interesse em continuar conversando e fazendo novas aquisições. Faz parte uma das minhas atividades, é buscar esse tipo de... Seu novo job description. Exatamente. Vamos mudar no LinkedIn ali. Exatamente. Muito legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o fim do episódio. Eduardo, muito obrigado pela presença. Eu acho que a última pergunta aqui para a gente fechar é se você pudesse dar 3 conselhos para um empreendedor que está nos ouvindo agora em relação ao M&A, a um processo de M&A, quais conselhos você daria para aquele que está se aventurando pela primeira vez nessa jornada? Tá. A primeira coisa que eu me arrependo um pouco não ter feito desde o início, e começando outro negócio vou levar muito mais a ferro e fogo, a gente sempre usa aquela
tô vendendo almoço para pagar janta, tô na correria, faço o que é mais importante, mas não deixe de cuidar da tua contabilidade, dos teus números. Vai ser muito mais simples quando você comece é muito mais fácil você começar uma contabilidade certinha, né? Você ter teus números ali, do que você consertar depois. Chega em certas horas que é impossível você consertar. Então, primeiro ponto, se você pensa em M&A, já dê a largada com isso muito bem resolvido, né? Esse é um ponto. Segundo ponto que eu digo se aprimore como pessoa, como você mesmo, né? Aprenda não entendo nada de finanças, meu negócio é comercial, meu negócio é técnico, não sei o quê. Aprenda a ler um balanço, aprenda a discutir, a você receber um repórter ali, você entender o que aquilo quer dizer, o que significa cada número daquilo. Tente conhecer novas culturas, fale outras línguas, isso abre um mercado muito maior, né? Se você tiver só aqui no Brasil, é esse mercado. Se você tiver no mundo, o mercado é muito maior, né? E uma dica que eu sempre falo para todo mundo, que não é tanto para a parte de M&A, mas é até a parte um pouco mais de empreendedorismo, né? A gente sempre fala que o empreendedor tem que ser perseverante, e isso não tenho dúvida nenhuma. Mas perseverança não é teimosia. Né? Você tem que perseverar naquilo que você sabe que vai ter resultado. Não adianta só ficar teimando, isso é uma coisa que o mercado não vai comprar. Então você tem que saber no que você está perseverando. E trabalhar e ter um pouco de sorte também, né? Você tem um pouquinho de sorte sempre, né? E a sorte só encontra quem está na rua batendo perna, né? Ela não vai chegar na tua casa lá, você está fazendo nada, ela não vai bater na tua porta, né? Então você tem que estar. Quanto mais você tiver no mercado, quanto mais você tiver ativo, quanto mais você tiver aí na rua, mais fácil é você ter sorte. Excelentes conselhos. Muito obrigado, Eduardo. É sempre uma honra poder falar com você, me reunir com você. Acho que uma baita lição de vida, de empreendedorismo, né, que você trouxe aqui pra gente hoje. Então, obrigado de novo pela participação. Muito boa sorte na trajetória. Exatamente. E uma coisa também que eu sempre falo, essa empresa agora, por exemplo, quando eu comecei a VM, eu já tinha 43 anos. Então são coisas também, não tem idade, não tem tempo momento, certo, não tem tempo certo, as coisas vão acontecendo, né? O futuro são ciclos, né? E é incerto, você não sabe, né? Nada aqui que vai acontecer, então. Mas aquilo que eu disse, esteja no mercado, esteja atento, esteja ativo, que as coisas acontecem. Então, para os nossos ouvintes, se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir nossas páginas, seguir o nosso conteúdo. Temos muitos materiais legais e informativos sobre o universo do M&A. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram nos últimos minutos em nos acompanhar e ouvir a trajetória de vida do Eduardo e da VM Tecnologia. E até a próxima.